Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josimara Freire de Mello, para você que está entrando pela primeira vez aqui no nosso canal. Eu sou advogada e o nosso canal ele apresenta vídeos jurídicos, vídeos do universo jurídico para te informar, né, sobre o que está acontecendo na atualidade ou até mesmo sobre os direitos que você nem sabia que existiam, ok? E para você que não é inscrito, aproveita e se inscreve no nosso canal. Já ativa o sino para você receber as notificações. E esse mês é o mês de outubro, gente. É o mês das crianças. É o mês de outubro rosa, é o mês das crianças. Mas eu quero focar esse mês nos direitos das crianças e as obrigações dos responsáveis. Tudo isso estabelecido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas antes, quero mandar um beijo grande para uma seguidora muito especial, hashtag, ó, beijo para você, Luísa. Ana Luísa, lá do Rio de Janeiro. Ana Luísa mora em Maricá e é uma seguidora mirim, tem 8 anos de idade e segue o nosso canal. Olha que bacana, gente. É uma menina que tá sempre dando um feedback aqui nos vídeos. E aí eu quero dedicar esse vídeo a todas as crianças, mas em especial a essa seguidora mirim, tá bom? Um beijo pro Samuel. O Samuel já mandou um feedback para mim dizendo que ele acompanha através do celular da mãe dele. Quando a mãe dele para assistir o vídeo, ele senta junto para assistir. Beijo, Samuel. Samuel de Vila Velha, Espírito Santo. Yasmin também beijo para você e todas as outras crianças, tá, gente? Isso é sinal de que as crianças hoje estão antenadas com os seus direitos. Estão antenadas, querem saber mais, elas querem sugar mais e mais informações. Isso é bacana. E para nós que somos pais, nós temos esse direito de se informar e a obrigação de buscar a garantia dos direitos dos nossos filhos. Mas como é que a gente vai buscar algo que a gente não sabe que existe, né? Então o nosso canal ele também ajuda nisso daí. E como a gente vai estar falando esse mês sobre direitos das crianças, quem me segue no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, aproveita aqui e já entra lá no meu Instagram, vai me seguindo lá também, porque alguns assuntos que são muito corriqueiros, não dá tempo de colocar aqui no canal, eu coloco lá rapidinho no Instagram, tá? E é o mesmo nome, J. Freire de Mello ADV, ok? E lá no Instagram essa semana eu coloquei um vídeo falando sobre isso, que as crianças têm vários direitos, mas em especial o direito de não serem abusadas. E hoje o que a gente tem mais visto, infelizmente, e eu fico estarrecida, sabe, isso me dói na alma, é ver matérias ainda já nesse século XXI, né, e ainda com toda a mídia, com todo um aparato de rede social, ver matérias de crianças que ainda são violentadas. E o que é pior, violentadas sexualmente, violentadas fisicamente, né, que é aquela violência física, violentadas moralmente e violentadas sexualmente. Então esse mês a gente vai estar destacando um pouquinho sobre isso. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa parte sexual. A gente vai destacar um pouquinho da pedofilia e do estupro de vulnerável. Vai seguir o link aqui na nossa descrição. Eu recebi uma matéria veiculada no Jornal Extra, e se eu não me engano foi no Jornal Extra, mas você vai ver aqui no link, falando sobre 2 menores no Rio de Janeiro que foram violentados por 3 anos. Começaram a ser violentados pelo pai e pelo avô, e depois começou a aliciar esses menores, né, os oferecendo em troca de dinheiro para serem violentados sexualmente por outros adultos pedófilos que estupravam esses menores e pagavam por isso. E sabe qual a parte que mais me estarreceu na matéria? Foi o fato de que o avô filmava esses estupros. Gente, assim, é surreal. E isso existe. E às vezes a gente quer tampar os olhos e isso significa omissão.
A gente se torna omisso frente a tanta coisa que acontece. E sabe por que o Estado, o governo, as leis protegem as crianças? A gente no direito diz que é o bem tutelado é a criança, porque ela não tem chance de escolha, ela não tem chance de defesa. E aí, eu que sou responsável por o menor é que tenho que buscar essa defesa. E a parte mais triste disso tudo é que às vezes quem deveria defender essa criança é que pratica o abuso. Então, isso é muito triste. E eu quero trazer para você uma informação que é mais estarrecedora do que isso tudo. É o fato de que a mídia, ela coloca assim, fulano de tal foi preso por praticar o crime de pedofilia. Você já leu uma matéria sobre isso? Já viu uma matéria sobre isso? Pois é. Você sabia que no Brasil não existe o crime de pedofilia? Você deve estar assim, que absurdo! Existe sim, isso é... Não existe. Mas antes de falar sobre isso, eu quero trazer um dado para você. A OMS, que você, caso você não saiba, a OMS é a Organização Mundial da Saúde, estabeleceu que a pedofilia é uma tipificação neurológica, né? Ou seja, dentro da ciência, o pedófilo ele não é um criminoso, ele é um doente. Olha só, antes de você me tacar um monte de pedra ou parar o vídeo ou ficar com raiva de mim, eu estou trazendo informação. No final do vídeo eu vou botar minha opinião pessoal sobre isso. Então a OMS ela caracterizou a pedofilia como uma doença e disse o seguinte, que o ato de desejar uma criança, né, de ter desejos sexuais por uma criança, é uma patologia psiquiátrica, um distúrbio de comportamento. É assim que a OMS vê. E aí vamos trazer aqui para a nossa realidade no Brasil. O fato da pessoa ter esse distúrbio, não há lei que a condene, porque não foi criada dentro do Código Penal nenhuma lei específica para o ato de pedofilia. O artigo 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deixa claro uma tipificação que se você adquirir, se você possuir, se você armazenar por qualquer meio fotográfico ou qualquer outra forma de registro que tenha cenas de sexo explícito ou pornografias envolvendo criança ou adolescente. Aí dentro do Estatuto da Criança diz que a pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, isso significa que se uma pessoa for pega com fotografias, ela vai, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, responder por um crime típico, mas que não é pedofilia. Aqui não estabelece pedofilia, ok? É o ato de ter ou armazenar fotos com cenas de sexo explícito contendo criança e adolescente. Aí vamos ver o que o Código Penal diz? Nada. O Código Penal, na verdade, ele só estabelece o crime de estupro de vulnerável. E o que seria isso? Aí vamos voltar só um pouquinho para a OMS. A OMS diz que o desejo sexual por uma criança não é crime, é uma doença. OMS. E aí, a pessoa só desejar, ela não é um criminoso. Mas a partir do momento que o desejo dela faz com que ela armazene fotos, vídeos ou qualquer coisa visual relacionado à criança ou contendo criança, aí ele já começa a não se tornar um criminoso, mas a responder por um ato criminal. E só que para ter a tipicidade tem que ter a prática.
E a prática não é de pedofilia, não existe esse tipo penal, pedofilia. Já o Código Penal estabelece o seguinte: estupro de vulnerável, seu artigo 217, parte A, é o capítulo 2 do Código Penal que estabelece dos crimes sexuais contra o vulnerável. Vulnerável, entenda-se criança, entenda-se pessoa com deficiência mental, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos é crime. É crime, crime, crime. Então, só vamos focar aqui, ó. Ato libidinoso, entenda-se beijo, entenda-se passar a mão nas partes. Então, não precisa ter a conjunção carnal para caracterizar estupro. No caso de pessoa acima de 14 anos, necessita da conjunção carnal. Mas para menor de 14 anos, basta a insinuação, ou seja, passar a mão nas partes, basta um beijo, sabe, insinuante, enfim. Isso já caracteriza estupro de vulnerável dentro do artigo 217. E aí, queridos, queridas, eu quero deixar para vocês aqui um alerta, ok? Quando para você que é responsável por um menor, ou seja, você é mãe, é pai, você cuida de um menor, a gente precisa hoje estar mais atento com as coisas. Eu, Josimara Freire de Melo, eu ia falar que eu ia dar minha opinião pessoal no final. Eu não entendo que uma pessoa que pratica esses crimes seja doente, porque na sua maioria os crimes não são praticados assim, eles são premeditados, eles são planejados. Quando o cara é preso, eles sempre acham no arquivo da pessoa um monte de material, fotografias, vídeos. O cara se aproxima das vítimas de uma forma planejada, ele seleciona, não é uma coisa aleatória. A pessoa que é doente, ela pratica atos e depois ela se dá conta de que fez besteira. E às vezes nem se dá conta, não tem noção. Uns anos atrás eu estava andando pela rua e um deficiente mental me deu um soco no estômago. E eu olhei pra cara dele, tipo, tá maluco? Mas lógico, ele é maluco. Então ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Minha vontade era fechar minha mão, né, ou dar uma voadora nele. Mas lógico, eu tava de salto, saindo do fórum, né, não tinha nem como. Mas mesmo que tivesse como, ele não tinha noção do que ele fez. Ele simplesmente me deu um soco no estômago e continuou andando normalmente. E ele tinha uma cara visivelmente de pessoa que não batia bem. Ou seja, ele tinha deficiência mental e estava inserido na sociedade, ok? Mas o cara que pratica esses atos, ele tem noção do que ele está fazendo. Ele tem o controle de não fazer, no meu modo de pensar, né? Ele pode simplesmente não fazer. Uma pessoa que é dependente químico e já começa a colocar a sociedade em risco, a começar pelos seus familiares, porque ela se torna agressivo, ela pode ser internada até compulsoriamente. Por quê? Porque ela representa um risco para a sociedade. Ela tem uma patologia, ela é dependente químico, ela é doente, mas ela coloca uma sociedade em risco. Então, por que o pedófilo que coloca vulneráveis em risco não pode ser internado compulsoriamente, já que ele patologicamente é doente? Porque com isso, sabe o que acontece na prática? Como é que o pedófilo é uma pessoa tão comum que às vezes você nem sabe que ele é pedófilo, porque ele está no meio social, ele não tem cara de pedófilo, ele vive num meio social, só que existem algumas dicas para você descobrir ou para você desconfiar. Geralmente o pedófilo pode ser mulher, tá? Mas na sua maioria são homens. Ele gosta muito de estar no meio das crianças. É aquele adulto que gosta de estar no meio das crianças. Não quer dizer que todo homem que está no meio das crianças é pedófilo, ok? Vamos deixar isso bem claro. Mas normalmente o pedófilo ele gosta de estar no meio das crianças. É uma pessoa que não tem criança em casa, mas tem sempre alguma coisa atrativa para a criança. Guloseimas, presentes.
É uma pessoa que gosta de tirar fotos de crianças em trajes ou mini trajes, né? É uma pessoa muito simpática e sedutora com as crianças, enfim. Inclusive, no próximo vídeo, eu vou dar dicas para vocês, pais, de como proteger as crianças contra esses agressores sexuais, ou seja, pedófilos. Abraço grande, gente. Tchau, tchau.